Deixa eu começar com algo que vai te deixar desconfortável. Se você mantém a maior parte do seu dinheiro parado na conta bancária, esperando a hora certa de investir, você não está sendo conservador, está escolhendo uma perda garantida. E eu posso provar isso com uma aritmética simples que qualquer estudante de ensino médio entenderia. Mas, de algum jeito, gente muito inteligente erra nisso o tempo todo. Aqui está a matemática que ninguém gosta de encarar. Se a inflação fica em 3% ao ano e a sua poupança rende 0,5%, você está perdendo 2,5% de poder de compra todo ano. Isso não é risco, é certeza. Em uma década, você perde cerca de 25% do que aquele dinheiro consegue comprar. Não do que está escrito no extrato, mas do que ele faz no mundo real. E isso assumindo que a inflação fica no número educado divulgado pelo governo. Eu sei o que você está pensando. Mas, Charlie, dinheiro em conta parece seguro. Eu vejo o número. Ele não diminui. Esse é exatamente o problema. Você está olhando para o número errado. Você está mesclando moeda nominal com poder de compra. É como comemorar que o velocímetro do carro ainda funciona, enquanto ignora que o tanque está esvaziando. A psicologia aqui é previsível. Nós, humanos, sofremos do que eu chamo de tendência de superreação à perda. A gente odeia perder o que já tem, mais do que gosta de ganhar algo novo. Então a gente agarra o dinheiro parado, morrendo de medo da volatilidade do mercado, enquanto a inflação nos furta silenciosamente, ano após ano. Temos tanto medo de uma queda de 20% que pode se recuperar, que aceitamos uma perda garantida de 30% ao longo de uma década. Isso não é racional, é só medo caro. Deixa eu te dar um princípio que me salvou de inúmeros erros. Sempre inverta. Em vez de perguntar, o que eu devo comprar? Pergunte, de que jeito eu tenho certeza que vou perder? Quando você inverte a pergunta sobre dinheiro parado, a resposta fica óbvia. Manter dinheiro parado em um ambiente inflacionário é escolher perda certa em vez de ganho incerto, porém provável. Você está escolhendo conscientemente a resposta errada só porque ela parece confortável. Eu aprendi isso estudando física, não economia. Em física existe um conceito chamado entropia. As coisas caminham naturalmente da ordem para o caos, a menos que você coloque energia no sistema. O poder de compra do dinheiro sofre entropia. Ele se deteriora naturalmente, a menos que você faça algo a respeito. O segundo modelo mental que você precisa é o de juros compostos, só que trabalhando contra você. Quando a inflação se compõe a 3% e seus rendimentos são praticamente zero, você está assistindo aos juros compostos reversos destruírem sua riqueza em câmera lenta. É indolor o suficiente para você não notar de um ano para o outro, mas devastador ao longo de décadas. Aqui está o que as pessoas não enxergam. Elas acham que volatilidade é risco, mas o risco real é perda permanente de poder de compra. Uma carteira de ações pode cair 15% em um ano ruim, claro. Mas dinheiro parado está garantido para cair 3% em um ano bom. E para sempre. Você nunca recupera isso. Warren e eu não construímos a Berkshire mantendo dinheiro parado. Mantivemos negócios, ativos produtivos que geram lucros, aumentam preços e se adaptam à inflação. Quando compramos a See's Candies em 1972 por 25 milhões, muita gente achou que pagamos caro, mas a See's podia aumentar preços, a marca tinha poder de precificação. Dinheiro parado numa conta não tem esse poder. Ele só fica lá encolhendo em termos reais, enquanto ativos produtivos crescem e se adaptam. Agora deixa eu te falar de 5 ativos que são, de fato, mais seguros do que dinheiro parado. Mais seguros na única medida que importa, preservar e aumentar seu poder de compra real. E eu vou te explicar os modelos mentais por trás de cada um, para você pensar por conta própria. O primeiro são negócios produtivos, o que a maioria chama de ações.
Eu prefiro pensar como participação em empresas reais. Um bom negócio, bem gerido e com poder de precificação, se ajusta naturalmente à inflação. Pensa na Coca-Cola, da qual a Berkshire é uma grande acionista. Quando a inflação aperta, a Coca-Cola não fica sentada, perdendo valor como uma nota de dinheiro. Ela aumenta preços, os lucros crescem, o valor da sua participação cresce junto. Eu não estou dizendo compre qualquer ação. A maioria das ações está cara na maior parte do tempo e a maioria dos investidores é inimiga de si mesma. Mas possuir pedaços de excelentes negócios, empresas com marcas fortes, baixa necessidade de capital e poder de precificação é algo fundamentalmente diferente de segurar dinheiro parado. A matemática é simples. No último século, as ações renderam em torno de 10% ao ano, enquanto a inflação ficou ali perto de 3%, algo como 7% de retorno real. Dinheiro parado, por outro lado, rendeu praticamente zero em termos reais, muitas vezes negativo. Mas tem algo que você precisa entender sobre o seu círculo de competência. Se você não entende negócios, se não sabe ler um demonstrativo financeiro, se entra em pânico e vende na baixa, então ações não são mais seguras para você. Você vai transformá-las em algo perigoso com o próprio comportamento. É aqui que a maioria dos conselhos de investimento erra. Dão receitas universais sem considerar a maior variável, que é você, sua psicologia, seu conhecimento. Saiba o que você sabe e, mais importante, saiba o que você não sabe. O segundo ativo é o imóvel produtivo, o tipo certo de imóvel. Repare no termo, produtivo. Não é qualquer propriedade, é aquela que gera renda. Um imóvel de aluguel que gera fluxo de caixa é um ativo produtivo, assim como um negócio. Imóveis têm várias vantagens em ambientes inflacionários. Aluguéis tendem a subir com a inflação, o valor da dívida, se você tiver financiamento, fica nominalmente fixo. Você está pagando de volta ao longo do tempo com dinheiro mais barato e o próprio valor do imóvel tende a subir à medida que os custos de construção sobem. Mas, de novo, círculo de competência importa. Ser locador dá trabalho, exige julgamento, manutenção, seleção de inquilinos. Se você não sabe o que está fazendo, vai comprar o imóvel errado, pelo preço errado, e depois culpar o mercado imobiliário porque não funcionou. Warren e eu já possuímos inúmeros imóveis pela Berkshire, mas sempre como ativos produtivos, prédios onde empresas operam, terras que têm função clara. Nunca especulação, sempre produção. Essa diferença é crucial. Aqui vai um teste para qualquer investimento em imóvel. Se o imóvel parasse de se valorizar amanhã, você ainda gostaria de ser dono dele só pela renda que ele gera? Se a resposta for não, você está especulando, não investindo. E especulação é só uma forma chique de dizer aposta. O terceiro ativo é você mesmo, suas habilidades e sua capacidade de gerar renda. Esse é o único ativo que todo mundo tem e é escandalosamente negligenciado. Benjamin Franklin entendeu isso quando disse que investir em conhecimento paga os melhores juros. Se você tem, por exemplo, 50 mil parados na conta e está no começo da carreira, pode estar cometendo um grande erro. Esse dinheiro poderia financiar estudo, treinamento ou um negócio que multiplica sua capacidade de ganhar por 10 vezes. Eu vi gente se orgulhar da reserva parada, enquanto as habilidades delas vão ficando obsoletas. Estão tão preocupadas em proteger o que já têm que esquecem de se tornar mais valiosas. Isso é pensamento ao contrário. Sua capacidade de ganho é o valor presente de toda a renda futura. Se você consegue aumentar isso em 20% por meio de habilidades melhores, gerou muito mais valor do que conseguiria aplicando esse dinheiro em qualquer outro ativo. E, diferente de ações, suas habilidades não somem num crash de mercado. Mas investir em si mesmo só funciona se você for honesto sobre quais habilidades realmente importam. Curso exótico que ninguém precisa não conta. Aprenda coisas que criam valor para os outros, que são difíceis de copiar e que atendem a demandas reais do mercado.
Eu passei a vida aprendendo em várias áreas: direito, matemática, psicologia, física, negócios, não para impressionar, mas porque problemas complexos exigem ferramentas variadas. Você não constrói uma casa só com um martelo. O quarto ativo, e isso surpreende muita gente, são títulos de boa qualidade em situações específicas. Repare, boa qualidade em situações específicas. Não é qualquer título, e certamente não a maioria deles no ambiente atual. Um título é uma promessa de pagar dinheiro no futuro, e a pergunta é: quanto esse dinheiro vai valer quando você recebê-lo? Se você compra um título de 30 anos com juros de 4% e a inflação fica em 3%, você praticamente não está andando para frente. E ainda prendeu o dinheiro por 3 décadas. Mas títulos de prazo curto, de emissores confiáveis, têm seu papel. Não servem para te deixar rico, servem para te dar opcionalidade. Manter pólvora seca para oportunidades reais, enquanto rendem algo um pouco melhor do que dinheiro parado. Warren fala frequentemente sobre ter caixa e equivalentes na Berkshire, mas repare, nunca é muita coisa, só o suficiente para cumprir obrigações e aproveitar boas oportunidades. Os títulos são estacionamento temporário, não destino final. O erro das pessoas é tratar títulos como segurança, quando muitas vezes eles são só dinheiro parado com outra roupagem. Em ambiente de inflação elevada, títulos podem ser tão perigosos quanto dinheiro parado, às vezes piores, porque te prendem num rendimento ruim. Regra: se o rendimento de um título não supera de forma significativa a inflação esperada, você está se voluntariando para perder poder de compra devagar. Pelo menos com dinheiro parado você conserva liquidez. Título ruim te dá os problemas do dinheiro parado e ainda tira sua flexibilidade. O quinto ativo são ativos reais úteis, coisas que mantêm valor porque são úteis para seres humanos, não apenas porque combinamos que valem algo. Isso é diferente de especulação em ouro ou criptomoedas. Eu estou falando de ativos como terras produtivas, máquinas que geram receita, até um veículo confiável, se ele permite você ganhar dinheiro. São coisas que fazem algo, que têm função clara, que continuariam importantes mesmo se o sistema financeiro tivesse um colapso. Muita gente acha que ouro é a resposta para a inflação, mas ouro só fica lá, não produz nada, não gera lucro. Você compra ouro torcendo para alguém pagar mais caro lá na frente. Isso não é investimento, é especulação com pedigree antigo. Warren brinca que, se juntássemos todo o ouro do mundo em um único cubo, ele só serviria para ficar parado e exigir mais seguranças. Com a mesma quantidade de capital, você poderia comprar negócios que geram bilhões em lucros anuais. O que parece mais inteligente para você? Ativos reais só fazem sentido se forem produtivos. Uma fazenda que produz, não um terreno que você espera revender mais caro. Ferramentas que permitem construir coisas, não colecionáveis, pelos quais você reza para alguém pagar mais. Função acima de esperança. O fio condutor dos 5 ativos é simples. Eles fazem alguma coisa. Negócios produzem bens e serviços. Imóveis abrigam pessoas ou empresas. Habilidades permitem criar valor. Até títulos bons, escolhidos com cuidado, te dão opcionalidade. Eles são ativos, não passivos. Dinheiro parado é passivo. Só fica lá, apodrecendo em termos reais, esperando que você faça algo com ele. A pergunta não é se dinheiro parado tem um papel. Claro que tem, para necessidades de curto prazo e flexibilidade tática. A pergunta é se ele merece ser a sua estratégia principal. Agora vamos falar por que gente inteligente insiste nesse erro. Porque entender a psicologia é crucial. Não é burrice. Tem muita gente brilhante que é péssima com dinheiro. São padrões previsíveis de erro humano. Primeiro, a tendência de se guiar pelo grupo. Todo mundo que você conhece mantém dinheiro parado no banco. Seus pais fizeram isso. Seus amigos fazem isso. Parece a coisa responsável de adulto. Então você faz também, sem checar se faz sentido.
mas o fato de todo mundo fazer não torna algo certo. Em vários momentos da história, quem deixou as economias em dinheiro foi dizimado. O comportamento socialmente normal foi financeiramente catastrófico. Usar a maioria como bússola financeira é uma péssima ideia. Segundo, a tendência de supervalorizar o que está disponível na memória. A dor de perder dinheiro numa queda de mercado é vívida. Sai no jornal. As pessoas comentam. Essas histórias grudam na mente. Já a erosão silenciosa da inflação é invisível e abstrata. Então você teme a coisa errada. Você consegue ver uma ação cair 20% num ano. Você não vê tão claramente seu poder de compra cair 3% ao ano por 10 anos seguidos. A segunda perda é maior, perto de 30% e permanente, mas a primeira parece pior, porque é mais vívida. Esse é o seu cérebro mentindo para você. Terceiro, a tendência de superreagir à perda. Odiamos tanto perder o que já temos que fazemos coisas irracionais para evitar a sensação de perda, mesmo que isso signifique aceitar perda certa para fugir de perda incerta. A solução não é fingir que essas tendências não existem. Você é humano, vai senti-las. A solução é saber que elas existem, dar nome a elas e construir sistemas que te protejam de você mesmo. Aqui está o meu sistema que você pode adaptar. Eu decidi há muito tempo qual percentual dos meus ativos deveria ficar em cada categoria, com base em análise racional, não em emoção. Depois eu sigo esse plano. Reequilibro quando necessário. Não fico checando o preço todo dia. Não deixo medo ou ganância mudarem o plano. Isso não é conselho complicado. Na verdade, é entediante. Mas chato e racional supera excitante e emocional em qualquer horizonte de tempo que realmente importe. A tartaruga vence a lebre não porque corre mais, mas porque não sai disparando em direções aleatórias. Então, deixa eu te dar um quadro para pensar sua própria situação, porque eu não posso dizer exatamente o que você deve fazer. Eu não conheço seus detalhes, seu conhecimento, seu temperamento, mas posso te dar as perguntas certas. Primeira, qual é o meu círculo de competência, o que eu realmente entendo? Se você entende negócios, talvez faça sentido ter mais ações. Se entende imóveis, talvez foque nisso. Se não entende nenhum dos dois, talvez deva focar em fundos simples de índice e em desenvolver suas habilidades. Segunda, qual é o meu risco real? Não a volatilidade que eu vejo na tela, mas a chance de eu não ter poder de compra suficiente para viver a vida que quero. Para a maioria das pessoas, o risco real é a inflação destruir as economias, não uma queda temporária de mercado. Terceira, qual é o meu horizonte de tempo? Se você precisa do dinheiro em 6 meses, tudo bem, deixe parado, você não tem escolha. Mas se você não precisa dele por 10 anos, por que escolher um ativo garantido para perder valor nesse período? Quarta, quais são as consequências de segunda ordem? É aqui que a maioria para de pensar cedo demais. Acham que dinheiro parado é seguro e param por aí. Mas a consequência de segunda ordem é aposentadoria ruim, menos opções, mais anos de trabalho forçado. Quinta, o que a inversão me mostra? Se eu ficar basicamente com dinheiro parado pelos próximos 20 anos, qual é o resultado provável? Eu consigo aceitar esse resultado? Se não, que mudanças devo fazer hoje? Essas perguntas não são para ficar na sua cabeça. Coloque no papel. Você vai se surpreender com a clareza que vem só de pensar escrevendo. A maioria nunca faz isso. Só reage emocionalmente e torce pelo melhor. Aqui vai algo desconfortável, mas necessário. O motivo pelo qual a maioria permanece pobre não é falta de oportunidade, é falta de racionalidade. Tomam decisões emocionais, seguem a manada, fogem da matemática e depois se perguntam por que a vida financeira não melhora. Você não vai pensar positivo até ficar rico. Afirmação em espelho não faz milagre. Mas você pode sim pensar de forma a não permanecer pobre.
evitar erros estúpidos, entender o poder dos juros compostos, não se voluntariar para perder poder de compra. Warren e eu não somos ricos porque somos gênios. Somos ricos porque somos racionais, pacientes e evitamos fazer coisas estúpidas. Não vendemos em pânico. Não corremos atrás da moda do momento. Não confundimos atividade com resultado. Só tentamos não ser idiotas de forma consistente por muitas décadas. O poder dessa abordagem é que ela está disponível para qualquer pessoa. Você não precisa de QI altíssimo, não precisa de informação privilegiada, não precisa de sorte. Precisa ser racional, honesto consigo mesmo e paciente. Essas três coisas vencem brilhantismo quase sempre. Um exemplo concreto. No final dos anos 1990, todo mundo ganhava dinheiro com ações de tecnologia. A bolha das empresas .com estava no auge. Chamavam a gente de dinossauro por não participar, riam de nós por manter negócios chatos, como a See's Candies e seguradoras. Depois, a bolha estourou e muita gente perdeu fortunas. Nós não, porque não estávamos jogando aquele jogo. Ficamos com o que entendíamos, comprando a preços sensatos, enquanto os outros corriam atrás de euforia. Ser racional e paciente parece coisa de tolo, até que, de repente, parece genial. Esse padrão se repetiu incontáveis vezes. As pessoas se empolgam, perseguem retornos, entram em pânico na virada e perdem dinheiro. Enquanto isso, a abordagem racional, comprar ativos produtivos a preços razoáveis e segurá-los, simplesmente funciona. Não é excitante, mas funciona. Agora vamos ao elefante na sala. E as emergências? Você não precisa de dinheiro parado para emergências? Claro que precisa. Eu não estou sugerindo que você coloque cada centavo em ações e reze para nada dar errado, isso seria estúpido. A regra é simples. Tenha de 3 a 6 meses de despesas em dinheiro ou quase dinheiro. Essa é sua reserva de emergência, seu dinheiro para dormir tranquilo, o carro quebrou e o telhado está vazando. Mantenha isso líquido, seguro, não invista esse dinheiro. Mas, e isso é crucial, 3 a 6 meses de despesas não são 3 a 6 anos de renda. Se você ganha 100 mil por ano e gasta 60 mil, sua reserva de emergência deve ficar entre 15 mil e 30 mil, não 300 mil. Eu vejo gente com 200 mil parados em conta para emergência, quando gasta 40 mil por ano. Isso não é planejamento de emergência, é erro grave de alocação. Você tem 5 anos de despesas parada, perdendo 3% de poder de compra ao ano, quando só precisa de 6 meses. O resto deveria estar trabalhando para você, em ativos produtivos, em negócios que crescem, em habilidades que aumentam sua renda, em qualquer coisa que preserve e aumente poder de compra real. Isso não é arriscado, é responsável. Outra verdade desconfortável. A indústria financeira costuma te dar conselhos ruins porque os incentivos dela não são os mesmos que os seus. Ela ganha dinheiro com movimento, com taxa, com você com medo. Não ganha com você sendo racional e paciente. Então te vendem produtos complicados, dizem que você precisa de alguém para navegar um mercado complexo. Dão a entender que fazer o simples, comprar bons ativos e segurá-los por décadas, é irresponsável. É bobagem, mas é bobagem muito lucrativa para eles. O incentivo para te dar um mau conselho é enorme. Se um assessor te diz, compre um fundo de índice barato e segure por 30 anos, você deixa de precisar dele. Se ele te diz, o mercado é perigoso e complicado, você precisa de gestão ativa. Pronto, taxas anuais para sempre. Eu não estou dizendo que todo assessor é ruim, alguns são excelentes, mas você precisa entender os incentivos. Ele é pago por hora de aconselhamento ou recebe comissão sobre o que te vende. Essa diferença é gigantesca. O melhor conselho financeiro que eu posso te dar é gratuito. Gaste menos do que ganha.
Invista a diferença em ativos produtivos que você entende, seja paciente, não faça coisas estúpidas. É isso, todo o resto são detalhes e otimização em torno desses princípios. Mas as pessoas não querem ouvir isso, querem segredo, querem o truque estranho que resolve tudo, querem acreditar que existe uma estratégia complexa que as deixará ricas sem disciplina nem paciência. Não existe. O segredo, que não é segredo, é que tempo e racionalidade vencem esperteza e hiperatividade. Quem compra ótimos negócios a preços justos e segura por 40 anos costuma superar quem fica girando carteira, perseguindo moda e pagando taxa alta. A história prova isso, de novo e de novo. Mais um modelo mental para amarrar tudo. Custo de oportunidade. Cada unidade de dinheiro que você mantém parada rendendo 0,5% é uma unidade que não está rendendo 7% ou 10% em ativos produtivos. Essa diferença, composta ao longo do tempo, vira uma montanha de riqueza perdida. Se você mantiver 100 mil parados por 30 anos a 0,5% ao ano, vai terminar com uns 116 mil em termos nominais. Mas ajustando por inflação de 3%, isso vale algo como 48 mil em poder de compra de hoje. Você perdeu mais da metade da riqueza real jogando seguro. Se tivesse colocado esses mesmos 100 mil num simples fundo de índice amplo, com retorno médio de 10% ao ano, teria perto de 1,7 milhões em 30 anos. Mesmo ajustando pela inflação, isso dá algo em torno de 700 mil em poder de compra de hoje. A diferença entre dinheiro parado e investir é a diferença entre pobreza e conforto na aposentadoria. Eu não estou inventando isso, não é chute. É o que os dados históricos mostram repetidamente. A matemática é incontornável e, ainda assim, as pessoas repetem o mesmo erro, porque parece seguro no curto prazo. É disso que eu falo quando digo para evitar a estupidez. Você não precisa ser gênio para perceber que perder metade do poder de compra é pior do que tolerar volatilidade temporária. Você só precisa realmente olhar os números, em vez de decidir com base em sensação. Eu sei o que alguns de vocês pensam, mas Charlie, e se eu investir bem na véspera de uma crise? E se o mercado cair 40% no ano seguinte? É uma preocupação legítima, então vamos encarar de frente. Se você investe tudo de uma vez e o mercado cai logo depois, dói. Mas o que a história mostra é que se você segura por 10 anos, o mercado nunca deixou de se recuperar e fazer novas máximas. Se segura por 20 anos, sempre ganhou dinheiro. Sempre. Você também não precisa investir tudo de uma vez. Aplicar um valor fixo, regularmente, ao longo do tempo, elimina o problema do timing. Às vezes você compra caro, às vezes barato. Na média funciona bem. É simples, funciona e tira a emoção da jogada. Sim, o mercado pode cair depois que você investe, mas também pode subir bastante e só então cair. E mesmo com a queda, você ainda está à frente de onde começou. Você não consegue prever o timing, ninguém consegue. Então tome uma decisão racional e execute. A alternativa, ficar esperando a hora certa, é escolher perda garantida para fugir de perda possível. Você está perdendo 3% ao ano para a inflação enquanto espera um crash que talvez não venha. Talvez seja menor do que você imagina ou talvez recupere rápido demais para você aproveitar. Um princípio que sigo: quando você não consegue prever o resultado, foque no processo. Você não controla se o mercado sobe ou desce no próximo ano, mas controla se está agindo com racionalidade, se está diversificado, se está dentro do seu círculo de competência. Bom processo, aplicado de forma consistente, leva a bons resultados. Mau processo às vezes tem sorte, mas quase sempre termina mal. O motorista bêbado às vezes chega em casa, mas isso não transforma dirigir bêbado em boa estratégia. Então vamos fechar. O título aqui fala de ativos melhores do que dinheiro parado,
Mas a lição mais profunda é sobre racionalidade versus emoção, sobre pensar em segunda ordem, não só reagir à primeira impressão, sobre planejamento de longo prazo, não conforto de curto prazo. Dinheiro parado não é vilão, tem seu papel, mas tratá-lo como principal ativo, porto seguro, base da sua vida financeira é um erro nascido do choque entre psicologia humana e realidade matemática. E a matemática sempre vence, mais cedo ou mais tarde. Os 5 ativos de que eu falei, negócios produtivos, imóveis produtivos, suas próprias habilidades, títulos bem escolhidos e ativos reais úteis, não são mágicos. Eles são só respostas racionais a um mundo onde a inflação existe e a produtividade se compõe. São escolher realidade em vez de conforto. O seu trabalho não é decorar o que eu disse e seguir cegamente. É pensar, entender os princípios, aplicá-los à sua própria situação, saber qual é o seu círculo de competência, ser honesto sobre a sua própria psicologia e construir sistemas que te protejam dela. Se você não levar mais nada disso, leve isso, inverta a pergunta. Não pergunte como eu fico rico, pergunte como eu evito continuar pobre. A resposta da segunda é clara. Não se voluntarie para perder poder de compra. Não confunda número nominal com valor real. Não deixe o medo te deixar mais pobre. Eu tenho 99 anos enquanto gravo isso e passei a maior parte desse tempo vendo gente repetir os mesmos erros previsíveis com dinheiro, geração após geração, não porque sejam burras, mas porque são humanas. O antídoto para a natureza humana não é força de vontade sobre-humana, nem inteligência fora da curva. É consciência, sistemas e paciência. Conheça seus vieses. Construa guardrails. Pense no longo prazo. Não é conselho empolgante, mas é o tipo de conselho que funciona. Warren e eu transformamos uma tecelagem decadente em uma das empresas mais valiosas do mundo, não sendo espertos, mas sendo racionais, pacientes e consistentes. Evitamos erros idiotas, deixamos os juros compostos fazerem o serviço. Você pode fazer algo parecido em escala menor. Talvez não construa uma empresa de centenas de bilhões, mas pode construir uma aposentadoria confortável, pode evitar a pobreza, pode tomar decisões hoje que o seu eu do futuro vai agradecer. O mundo recompensa a racionalidade no longo prazo, mesmo que às vezes premie a irracionalidade no curto. Seja paciente, seja disciplinado. Seja honesto consigo mesmo e, pelo amor de Deus, não deixe todo o seu dinheiro parado em caixa e depois se pergunte por que não está avançando.